Opa, gente, tudo bem então? Nas nossas lives, você tá vendo que eu só tô falando do pessoal que tá fazendo perguntas nas lives de sexta, né? Então eu vou fazer essas questões. Lá foi me perguntado para falar sobre escoramento de ponte, como é feito. Então, nesse vídeo eu vou falar detalhadamente como eu costumo fazer escoramento de ponte naquelas que são tipo viga caixão. Eu vou mostrar em detalhes para você o que é a viga caixão, para você entender e como fazemos esse procedimento. Então, espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Se inscrevam aqui no nosso canal para que você vá se desenvolvendo e crescendo cada vez mais na profissão e vá deixando a concorrência de lado, né? Para que você vá tendo seus clientes e deixando os outros de lado. Você é mais importante para fazer o desenvolvimento pessoal. Meu nome é Vinícius Ornelas e espero vocês no nosso conteúdo. Como eu falei, o tipo de ponte ao qual eu vou falar hoje, né, é o sistema de viga caixão. Então, coloca aqui do lado, editor, para vocês poderem ver a imagem. Tá vendo ali como é que ela é? Basicamente, como é que é o sistema de viga caixão? São feitas aquelas que nós chamamos de célula, que é aquele quadrado perfeito que você tem ali, por isso que gera esse nome. Você se torna como se fosse um caixão ali, né? Onde você tem a laje de fundo, tem as paredes que geralmente são inclinadas, e você tem o tabuleiro da ponte. O tabuleiro é a parte da laje superior ao qual passam os veículos e pessoas por ali. Normalmente são essas as nomenclaturas, tá? Você vê que geralmente ele é uma laje em balanço nos dois lados. Isso é normal, tem que ser feito o escoramento, inclusive dessa parte de fora também. Então, como é que é a questão da célula? Na imagem que vocês estão vendo, ela é de célula única, mas geralmente elas podem ser de célula dupla ou até mesmo tripla. Qual é a diferença? São esses módulos que estão fazendo o quadrado no meio. Então pode ser, como o próprio nome já diz, com dois, um colado no outro, ou três. Isso normalmente acontece, tá? Depende mais da questão da distância entre uma margem e outra, para gerar a questão de inércia da sua questão. Então, no nosso vídeo aqui da live, eu vou falar para vocês em detalhes como eu costumo fazer o escoramento desse tipo de situação. Então, vamos aqui ao trecho da live. Passando rapidinho para lembrar vocês, aqui embaixo, ó, se você quer ajudar o nosso canal a estar se desenvolvendo também, já que nós fazemos vídeos para ajudar você a crescer, tem um botãozinho chamado Valeu. Chega ali, aperta em um formatozinho de coração. Você vai poder botar o seu comentário em destaque, aí vai ter os valores de 2 até 10 reais, não, desculpa, de 2 até 50 reais. Você vai selecionar, botar o seu comentário, apertar no botãozinho azul ali embaixo, fazer o pagamento e você vai fazer a doação aqui para o nosso canal. Com isso, além de você estar ajudando financeiramente o canal a poder estar mantendo essa estrutura, até melhorando equipamentos e tudo mais, esses comentários que forem pagos, nós vamos gravar vídeos especiais para responder eles. Ajude a gente. Espero vocês. Vamos lá. Escoramento de ponte. Geralmente a ponte é feita de diversas partes distintas que são feitas separadamente para no todo interligarem, né? Parte de fundação não tem como escorar. Tem o escoramento da parte do... Como, eu sempre esqueço, cara. Nome de nomenclatura eu sou ruim, eu sou mais prático. Aquela parte principal que tem a viga caixão, geralmente, já viu? Onde aqui em cima passam os carros, aqui tem a viga caixão, fazendo o corpo aqui da ponte. Você vai perceber que a grande maioria delas são ocas, alveolares, para falar a verdade. Como eu disse, a ponte Rio-Niterói é uma delas. E ali são estruturas que geralmente, no todo, são biapoiadas, né? Uma em cada extremo aqui da ponte, e elas são interligadas
por essas estruturas alveolares, que, no modo geral, são vigas, mas se assemelham estruturalmente a uma treliça tridimensional, vamos dizer assim. E por dentro delas, a gente faz cada etapazinha daquela fazendo o seu escoramento. A primeira delas é o fundo, né, da parte alveolar. Esse fundo da parte alveolar, embaixo dela só tem o nível d'água. Então eu não tenho como chegar lá embaixo. Concorda comigo? Como é que a gente costuma fazer? Essa é a parte mais difícil de uma ponte. Como é que a gente costuma fazer? Não, aqui eu não tenho fotos, não. É que eu trabalhava, né, cara, nessas questões. Como é que eu costumava fazer? Antes de você chegar, aqui está a cabeça da ponte. Até chegar aqui no topo, onde vai começar a parte do fundo, geralmente você tem o último pilar aqui, ó, que vai no final da margem de um rio. E lá na outra extremidade é a mesma questão. Então o que a gente geralmente fazia? Eu pegava um perfil metálico, obviamente, todo calculado. Não, 2. E cravava ele dentro desse pilar. A gente quebrava uma parte, jogava ele lá para dentro do pilar, engastava ele fazendo soldagem, né? Fazendo aquelas coisas assim, um do lado do outro, aqui assim, ó, e fazia um trilho de ponta a ponta. Quando se fazia esse trilho, aí eu conseguia colocar o meu escoramento ali por baixo, através das torres de escoramento. Nunca escora. Ponte nunca pode se pensar em usar escora. Tem que ser torre de escoramento. Entendeu? E aí você consegue colocar ali a torre. Aí tá a torre aqui. Geralmente ela tem o forcado, que é aquela estruturazinha que segura as vigas. Tem aqui, no mesmo sentido da ponte, a viga principal, que você tem que calcular. É a que vai segurar a maior carga. E espaçado de tantos em tantos centímetros, que também é calculado, você faz as vigas secundárias. Aí você vai fazer como se fosse um escoramento de laje ali no final. Fica muito mais simples depois disso. Viu? Nunca pensou que era feito um negócio assim, né, cara? Porque eu não tenho como ter acesso ali embaixo. Ali embaixo é água. Então eu tenho que criar apoio. Ah, mas a minha ponte tem, sei lá, 50 metros entre uma margem e a outra. Aí eu te pergunto, 50 metros sem pilares intermediários? Se tiver pilares intermediários, beleza, te ajuda, você diminui o vão. Mas se não tiver, você tem que calcular um perfil que vai aguentar exatamente aquelas cargas de reações daquelas torres, com um momento cortante nessa questão, que aguente tudo isso. Ah, terminei o escoramento, vou tirar. Terminei essa questão, já passou os 28 dias, vou tirar meu escoramento. E o meu perfil metálico que eu cravei de ponta a ponta vai ficar lá? Não, não vai, né, gente? A gente tem que cortar ele e aquela parte que vai ficar dentro do pilar vai ficar dentro do pilar. Você reforça a armadura do pilar fazendo isso. E aí, quando você tirou, ficou a laje do fundo alveolar. As próximas questões é você fazer as paredes externas e as paredes intermediárias e depois fazer a parte do topo, que seria a tampa, que também é laje. Só que essas você já pode apoiar dentro do próprio da própria estrutura que você fez a concretagem inicialmente. Aí fica bem mais fácil. Desde que você tenha altura. Senão, não tem como. Ah, mas eu não tenho altura, como é que eu faço? Aí tem que ser por cima, fazendo a treliça lançadeira.
Depende, cara. Eu já vi de várias maneiras. Eu já vi de várias maneiras. Mas eu tô falando da ponte com viga caixão, inicialmente. Fazendo dessa forma. E aí depois tem que concretar os guarda-rodas, guarda-corpo e por aí vai indo, que é tudo de concreto, geralmente. Viu, Alan? Falei do que tu queria. Escoramento de ponte. Achou que ia me pegar, né? Mas eu sei fazer isso, cara. Eu fiz muito isso. Como vocês viram, eu falei detalhadamente como eu faço. Se quiser, depois eu posso fazer algumas questões mostrando melhor, né, a parte em planta, como fica, alguns cortes, dar alguns exemplos práticos. Isso eu posso fazer depois, é só me pedirem aqui, não tem problema nenhum de fazer isso. Já estou acostumado a fazer, né, gente? E aí fica a dúvida, Vinícius, ali você falou como é que eu faço para escorar a laje de fundo e também falou como eu faço a parte da laje do topo, mas só dentro da célula. E aquela parte que fica em balanço, aquela laje que fica em balanço? Nós fazemos um outro tipo de situação. Não tem esses perfis que eu falei que eu faço o trilho para botar as torres em um sentido só e ali você cria o apoio para poder chegar até ali? Então, aí nós pegamos e fazemos o mesmo conceito. Só que aí fazemos primeiro a laje de fundo e antes de fazer a concretagem das paredes, para a gente não ter interferência, aí nós colocamos tá vindo nesse sentido. Nesse sentido aqui, ó, eu coloco novos perfis, né, de 2 em 2 para fazer os pares, onde eu também vou colocar as torres. Então, eles têm que ficar em balanço e por isso que tem que estar aqui para estar biapoiado aqui, né? Que vai ter que ser um perfil único que pegue do começo até o final e aqui no meio que ele vai estar apoiado. Aí você vai colocar as torres para poder chegar até essas pontas que vão estar lá nos extremos, aqui e aqui. Ah, mas você está colocando isso e como é que você vai concretar depois as paredes ali para poder chegar na tua laje? Aí é que está o porém. Eu falei que nós fazemos isso quando ainda não concretamos a parede da célula. Só que isso é o melhor dos mundos, mas não acontece isso. O que geralmente o pessoal faz? Concreta-se primeiro as paredes, aí aonde vai colocar o perfil, geralmente eles colocam já, isso já deixa uma própria forma da parede, os buracos para a gente encaixar o perfil ali. Pode ser até melhor que seja feito assim. Eu já fiz muito assim. É bom que até impede dela tentar fazer isso, porque se ela tentar fazer isso, já tem concreto aqui, ela não vai tentar pendular. Só que aí, fazendo isso, a parte aqui do meio da célula fica meio aprisionada. Para mim tirar a torre daí de dentro, vai ficar mais complicado. Então, eu tenho que fazer por etapas. Eu concreto desse jeito, já deixando os buracos. E aí, a parede que eu estou falando. Aí, primeiro eu faço a laje do topo da minha célula, tiro a minha torre daí de dentro, depois eu faço a parte externa, porque eu vou ter acesso por cima para chegar e montar. Depois é só fazer a retirada. E aí você consegue fazer bem mais fácil essa questão. Geralmente fazemos assim, tá? E como eu disse, 2 em 2 perfis desse para poder apoiar as torres. Aí tem o cálculo do espaçamento nessa mesma direção aqui, né? Para saber qual a distância que vai ter entre torres. Aí tudo é calculado para você saber a quantidade de perfis e a quantidade de pares de perfis que você vai fazer do começo até o final do trecho da ponte. Viu? Tudo tem cálculo e nada disso é falado na faculdade. Lá você só imagina como fazer a estrutura, beleza, a parte estrutural dela, beleza. Mas não tem como saber como é que faz o processo para poder chegar naquela questão, né? O processo é assim, conforme eu acabei de mostrar para vocês. Esperavam que era uma coisa mais complexa? Acredito que não, né? Então espero que vocês tenham gostado desse nosso tipo de conteúdo e estejam assistindo o nosso canal e não se esqueçam, né? Se inscrevam aqui para que você vá
crescendo cada vez mais como profissional. Espero vocês no nosso próximo vídeo live, gente. Tchau!